A fé, ela te dá direcionamento. Não tem como você dar o passo em algumas áreas da sua vida se você não tiver fé. Não tem como você dar o passo que o Senhor te direcionou, porque muitos, Deus dá o direcionamento, mas Ele não consegue usar a fé. Porque a fé, ela não é abstrata, ela vai muito além da gente. Esse copo d'água aqui, eu não tenho fé que esse copo d'água aqui está cheio de água. Isso já é um fato. A fé vai além do fato. A fé é tu esperar o fato sem ele ter acontecido. Bom, esse homem, ele era centurião, e na Bíblia o centurião era um chefe de aproximadamente 100 homens, por isso centurião. Geralmente 100, geralmente 80. Era um homem que tinha um certo prestígio naquela época, no século I. Era um homem que tinha autoridade, era um homem que falava vai, aquele tinha que ir. Era um homem que estava acostumado a mandar. O centurião naquela época, ele estava acostumado com os tapinhas nas costas, os prestígios, porque ele era um homem de prestígio, de autoridade naquela época. E chega um momento na vida desse homem que a autoridade dele não servia mais, o conhecimento dele não servia mais, os limites dele já não servia mais. E ele recorre a Jesus e ele começa até Jesus com fé, uma fé simples. A Bíblia vai dizer que esse homem não era da fé, esse homem não era apóstolo, esse homem não era discípulo, esse homem não era do meio comum, mas ele ouviu falar de Jesus e ele teve fé. A fé é o primeiro passo para a gente começar tudo em nossa vida. A fé é o primeiro passo da gente deixar as coisas lá para trás e avançar para o propósito que Deus tem na nossa vida. Não tem como você destravar se você não usa a sua fé. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm fé. Se você não tivesse fé, você não viria aqui. Mas não é ter muita fé. A Bíblia diz: quem tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, que fica entre os dedos, tão pequeno que é, diria ao monte que ele vai se precipitar no mar. Não é o tamanho da fé, é quem você deposita a fé, é que tipo de fé que você tem. E esse homem chegou esse momento na vida dele que ele não tinha mais nada o que fazer, a não ser usar a fé dele. Isso acontece conosco. Às vezes a gente deposita a fé em tanta gente, a gente deposita a fé em tantas coisas, e chega um determinado momento que a gente cai em si e percebe que não adianta eu entregar fé nas pessoas, não adianta eu entregar fé nas coisas cotidianas, eu tenho que ir além, eu tenho que chegar a Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que é o melhor para mim. E às vezes o próprio Jesus, Ele permite a gente entrar num beco sem saída, a gente entrar numa estrada sem saída, para a gente exercer a nossa fé. Muita gente quer exercer a fé do outro. Pastor, ora por mim, pastor, fala por mim. Eu tenho uma irmã da oração que quando ela ora, mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. Deus quer que você viva as suas experiências. Deus quer que você viva o seu propósito. Você pode sim pedir oração, você pode sim ter alguém para se espelhar, isso é muito bom, mas Deus quer que você viva a sua experiência com Ele. E às vezes, irmãos, a gente terceiriza. Vou pedir para o pastor, vou pedir para a irmã. Imagina se esse centurião terceiriza. A fé estava com ele, não estava com a outra pessoa. E eu olhando alguns pensadores, eu acho incrível a frase de Agostinho, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte, ele disse que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que Ele quiser nela. Ter fé é você, para Ele, é você pegar uma folha em branco, você assinar: essa folha é minha, Jesus, essa folha é minha, Deus. Você faz o que quiser nela, porque minha vida é sua. Isso é ter fé, é Ele te direcionar. Martin Luther King, ele diz certa vez que fé é pisar no primeiro degrau sem você
gente quer ver para crer. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no campo da fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É você acreditar naquilo que Deus falou, mas você não está vendo. É você crer naquilo que Deus te disse, mas você não está conseguindo enxergar. É nessa hora que Deus quer que você use a sua fé. Mas pensando na vida desse centurião, eu aprendo com ele aqui 5 lições que eu preciso usar na minha vida, e eu tenho certeza que muitos aqui precisam usar também. E a primeira coisa que eu aprendo com esse centurião é que ele se preocupa com o próximo. Olha o que diz no texto, no verso 5 e 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, não está aqui escrito aqui meu filho, minha esposa, não está escrito aqui uma pessoa que ele amava muito, está escrito meu criado se encontra em casa paralítico. Ele não foi pedir pela sua família, embora ele poderia até considerar por ser funcionário, por ser da família dele, mas ele se preocupa com o próximo. Sabe como você vai descobrir e vai destravar alguns propósitos na sua vida? É se preocupando com o próximo. É se preocupando com ninguém que pode te dar nada em troca. Sabe por quê, irmãos? Deus usa quem se preocupa. Deus usa quem está olhando para o próximo. Eu já falei aqui no momento de oferta, em Atos capítulo 10, Cornélio, a Bíblia diz que ele orava a Deus e dava esmola. Ele orava a Deus e dava esmola. E um belo dia um anjo visita ele em visão e muda a história dele. Falou assim: Cornélio, eu vi as suas orações e eu vi as suas ofertas, eu vi as suas esmolas. Aí Deus entrou na casa de Cornélio e fez o maior movimento, pessoas foram batizadas. Estava em Atos capítulo 10, você vê. Sabe por quê? Porque Cornélio se preocupava com as pessoas. Nós precisamos se preocupar. Jó, nós falamos aqui no culto de oração, Jó, enquanto orava pelos seus amigos, Deus dava a favor a Jó, Deus mudava a sorte de Jó, porque ele estava orando pelos seus amigos como fosse para ele. O que Jesus disse? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo. Ele não falou Felipe, ele não falou Alda, ele não falou Wesley, ele falou assim: o próximo. Quem Deus colocar na sua frente, você tem que ser um agente de milagre. Quem Deus colocar no seu caminho, você é o pastor que está ali, você é o sacerdote que está ali, você é o homem e a mulher de Deus que está ali. E não se assuste que vão aparecer. Hoje eu e minha esposa, a gente estava lá em Juiz de Fora, e a gente, para economizar, a gente faz a gente tem um aplicativo chamado BlaBlaCar. Você oferece carona e eles te ajudam nisso. Então, a gente coloca lá e dá mais ou menos 100 reais, ajuda no combustível, ajuda no pedágio. E a gente fez isso, a gente levou uma pessoa para lá, e na volta, eu nem sabia que eu ia pregar isso, eu achei lindo isso. Na volta chegou uma pessoa: você pode levar uma encomenda para mim? A minha esposa falou: posso, o que é? É um remédio. Então a pessoa da família dela está precisando muito. E a minha esposa já teve uma situação dessa, porque quando a mãe dela estava enferma, gastou muito esse dinheiro com remédio. E ela disse: não, a gente não vai te cobrar nada, porque é para abençoar. A gente nunca viu a pessoa na vida. Quando você abençoa, o maior beneficiado é você, não é a pessoa que recebeu. Quando você ajuda o seu próximo, o maior abençoado é você. A Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. Tem gente que só quer estar na condição de receber. É bom, mas Deus sempre vai colocar uma pessoa um pouquinho abaixo diante de você, para você ser um canal de bênção na vida dela. Você pode fazer diversas formas, não precisa ser rico para fazer isso. Então, seja um agente de milagre. Você não precisa pregar para abençoar. Um abraço, um sorriso, uma pequena conversa, você pode mudar a vida do seu próximo. Uma pequena mensagem você pode fazer com que aquela pessoa não se suicide. Essa semana Deus vai instalar no seu coração. Essa semana Deus vai colocar pessoas na sua frente, no
seu caminho e você vai lembrar dessa mensagem: eu sou um agente de milagre. Eu preciso abençoar, eu preciso abençoar o meu próximo. Deus, grava essa frase, Deus usa quem se preocupa. A Bíblia vai dizer que estava um mendigo pedindo esmola, ele só escutava esmola cair perto dele. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 3 que Pedro e João tinham costume de ir ao templo, e aquele homem pede a esmola a ele, já estava esperando. O que aqueles homens fazem? Não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-se e anda. Às vezes você vai ajudar a pessoa com o que você tem, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um tempo. Precisamos, irmão, ser agentes de milagres. Tem muita gente na nossa família que está esperando a gente. Tem muita gente na nossa vizinhança que está esperando a gente. Tem muita gente no nosso trabalho que está esperando a gente. E às vezes a gente acha: não, eu vou levar ela para a igreja. Isso é até bom você fazer isso. Eu vou levar ela para a igreja para escutar a pregação. Mas a pregação que ela precisa ouvir é você. O agente de milagre é você. Seja um agente de milagre aonde você vive, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu aprendo mais com esse homem. Eu aprendo com esse centurião que ele reconhece quem ele é diante de Jesus. Olha no verso 8b. Diz assim: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Um homem cheio de autoridade, um homem cheio de prestígio, um homem que tinha tudo. Só que diante de Jesus ele vê que ele não é nada. Diante de Jesus ele reconhece quem ele é, ele reconhece que o poder dele não adianta de nada, ele reconhece que o status dele não tem nada, ele reconhece que os diplomas dele não tem nada, o que tem é Jesus. Jesus é digno, eu que não sou. Para a sociedade ele é o bom, para a sociedade ele é forte, para a sociedade ele é o cara, mas diante de Jesus ele não é digno. Nenhum de nós somos. E eu aprendo com esse homem que eu preciso entrar na presença de Deus com temor e humildade. Eu preciso tratar as coisas de Deus com temor e humildade. Porque eu posso ser muito bom na sociedade, eu posso ser rico, eu posso ser milionário, mas diante de Jesus eu nada sou, eu sou indigno. E Ele teve misericórdia de mim para me salvar e salvar minha família. Nós precisamos fazer como esse homem, reconhecer quem Jesus é, reconhecer quem nós somos. Embora nós somos filhos, nós somos servos, nós somos amigos, mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele merece o melhor culto, Ele merece o melhor de nós. Nós podemos chegar diante dele de qualquer maneira. Isaías vai dizer que a nossa veste diante dele é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos que limpavam os leprosos, fedia, cheirava mal. Nós diante dele somos isso, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua salvação, por ele morrer por nós, por ele perdoar o nosso pecado, nele nós somos mais que vencedores. Mas nós não podemos esquecer que diante dele nós não somos dignos, nós somos amados, nós somos filhos, nós temos que reconhecer quem nós somos e quem ele é. Sabe por quê, irmão? Quando você reconhece quem você é e quem Jesus é, fica mais humilde. Aí, o que a Bíblia diz? Que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ter graça de Deus? Chega diante dele com humildade, como esse centurião já foi. Chega diante dele falando assim: Senhor, eu tenho isso tudo sobre Deus, mas diante de ti eu não sou nada. O Senhor é tudo, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, o Senhor livra dos pecados, o Senhor me abençoa, o Senhor é o nosso Deus. Aí tu vai começar a sair do campo da humildade, do campo da exaltação, e quando você vai ver, você não está nem mais pedindo, você está adorando. Foi isso que esse homem fez. Ele reconhece quem Jesus é, e é algo interessante, irmãos. Ele não chamou Jesus ali na salinha, falou: eu quero falar contigo depois do culto. Ele não fez isso escondido, ele não fez isso no privado, ele fez isso no público.
Todo mundo ali olhava aquele cara com autoridade. Todo mundo ali olhava para esse cara, o cara é um bambambam. Mas ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, na frente de todo mundo, sem ligar que as pessoas vão pensar. Isso é uma forma de adorar Jesus. Quando você chega em certos lugares e você reconhece quem Jesus é, Deus responde esse coração. Deus sabe que pode contar contigo. Mas eu aprendo mais com esse homem. Eu aprendo mais. Terceiro, eu aprendo que ele confia na palavra. Jesus respondeu ele. Jesus disse assim, ele clamou a Jesus com fé. Jesus respondeu ele. Jesus falou assim: eu vou lá curar. Pode deixar que eu vou lá curar. Se fosse com a gente, estivesse pedindo um negócio a Deus, Deus falasse assim comigo: gente, eu vou lá curar, eu vou lá fazer. Eu ia falar: Jesus, quantas horas o senhor quer que eu te espere? Eu ia esperar o tempo que fosse. Se eu estou com alguém na minha casa, doente, eu estou de frente com Jesus, e Jesus fala assim: eu vou lá curar. Na mesma hora eu parava tudo e esperava Jesus. Mas esse homem tem uma fé em comum. Ele confia na palavra de Jesus. Olha o que diz no verso. Isso é lindo demais, irmãos. Verso B. 8, verso B. Vamos ler o 8 inteiro. Mas o Senhor, ele falou no 7. Eu vou curá-lo. E olha o que ele diz no 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu criado será curado. Uma palavra. Jesus, se o Senhor mandar uma palavra, vai acontecer. Jesus, eu confio na sua palavra. Jesus, a tua palavra tem poder. Manda apenas uma palavra. E às vezes, irmãos, nós como cristãos, nós desprezamos a palavra. Eu falo isso primeiro para mim, tá? Não estou falando para vocês não. Eu estou falando primeiro para mim, que essa palavra me mexeu comigo. Porque nós temos a palavra. Esse cara não tinha palavra. Esse centurião não tinha Bíblia. Nós temos. Esse centurião, ele não viu o final, a gente já viu o final. Mas ele confia, ele tem uma fé tão incomum, que ele fala assim: Senhor, eu chego adorando o Senhor, não sou digno, o Senhor que é digno, eu sou indigno, mas o Senhor precisa ir lá, manda uma palavra, porque o universo obedece a tua palavra, a natureza obedece a tua palavra. Certa vez os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento obedece? Esse é Jesus. Por isso, faça como esse homem, confia na palavra dele. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, a palavra dele liberta, a palavra dele transforma. Pedro, certa vez, ele estava no barco e ele achou que era um fantasma. A hora mais escura, a hora nona. E Jesus disse: sou eu. E ele disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem. Uma palavra, 3 letras, um milagre. Outro tempo, Pedro ficou a noite inteira tentando pescar. Pedro que entendia de mar, Pedro que entendia de pesca, Pedro que era um homem experiente na pesca. Ele ficou a noite inteira tentando pescar e nada apanhou. Mas Pedro era um cara que também tinha uma fé em comum. Ele já foi no outro dia lavar as redes. Ele já logo pensou: se eu não pesquei hoje, eu posso pescar amanhã. Se fosse muitos de nós, joga essa rede para lá, para casa, não pesquei nada. E ele não conhecia Jesus. Ele ouve Jesus: vamos de novo, Pedro, vamos lá de novo, vamos jogar no fundo. Ele disse: Jesus, eu não pesquei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou. E o que acontece? Milagres acontecem. Às vezes, irmãos, nós confiamos na palavra humana, não confiamos na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, a gente confia no médico, devemos confiar, ele vai fazer uma cirurgia, e vai dar tudo ok. Mas eu não sei nem o que ele pratica, mas eu confio por ele ser um médico. E às vezes eu não confio no Deus que deu capacidade ao médico. Às vezes eu confio no piloto de avião que vai me tirar daqui e me levar a um outro destino. E às vezes eu não confio no Deus que criou o avião, fez o homem criar o avião, fez o homem ser um piloto. Nós precisamos crer nesse Deus, esse Deus está aqui. A camisa do Jorge está ali, Atos 29.
E alguns perguntam: o que é isso, Atos 29? Porque Atos só tem até 28. É porque a igreja não acabou ali em Atos 28, a igreja continuou. A igreja continuou, a igreja está aqui viva. Essa igreja, ela é de lá do século I, irmãos. Deus continua fazendo milagre, só que os homens mudaram. Os homens estão trocando Jesus por tecnologia. Os homens estão trocando Jesus por qualquer outro tipo de benefício. Os homens estão trocando as horas por Jesus. Não, irmão, nós precisamos confiar na palavra dele. A palavra dele que livra, a palavra dele que liberta. É a palavra dele que nos move. Não tem como a gente começar essa campanha de destravar. Não tem como, irmão, nós destravarmos se nós não usarmos a fé e se nós não confiarmos na palavra. Vai ser em vão. Podem pregar o que for aqui. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tem fé, não praticar a sua fé, se você não acreditar nessa palavra, vai ser como se fosse uma palestra. Mas se você dá crédito à palavra de Deus, que cura, que transforma, que liberta, a sua vida não vai ser mais a mesma. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade, vamos ter. Somos humanos. Somos humanos. Estamos sujeitos a reveses da vida. Mas nós temos um Deus que nos prometeu: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vai ter dia difícil, mas vai ter Jesus comigo. Vai ter dia difícil, mas vai ter Jesus no controle. E a melhor coisa que tem, irmãos, é nós perdermos o nosso controle e entregar tudo nas mãos dele. Às vezes nós, irmãos, temos a péssima escolha de confiar no homem. Muitos púlpitos de muitas igrejas saem palavras que não são de Deus. Muitos homens de Deus erram. Mas se nós olhar para o pregador e falar: pô, está na Bíblia, milagres vão acontecer. Porque nosso Deus é um Deus de promessa. Se você está vivo, coisa que está, é fato, tem propósito para a sua vida. Você só precisa destravar. E eu destravo buscando o meu Senhor Jesus. O homem promete e não cumpre, mas Deus, ele cumpre. Para o homem, para André, lá do Jesus, 5 pães e 2 peixes, impossível. Onde a gente vai comprar comida, meu mestre? 5 pães e 2 peixes para essa multidão. Na mão do discípulo, do apóstolo, nada feito. Na mão de Jesus, todo mundo se sentou, todo mundo foi alimentado e todo mundo voltou para casa alimentado. Uma botija de azeite na casa não servia nada. Mas quando ela recorre ao profeta Eliseu e fala: não tem nada em casa. Aí ele falou: o que você tem em casa? Não tem nada, mas eu tenho uma botija de azeite. O profeta falou: já é suficiente. E através daquela botija, aquela mulher pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. Porque para Deus não precisa de quantidade. O pouco que você tem com Deus, ele transforma em muito. Se você colocar na mão certa. Uma bola de futebol hoje, na minha mão, não serve nada. Não tem autoridade no assunto. Mas uma bola de futebol na mão de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, vai valer muito. Eles são grandes jogadores. Uma bola de basquete na minha mão, não acontece nada, não sei jogar. Mas aqueles grandes homens lá, Michael Jordan, uma bola de basquete na mão dele vale muito. Uma coisa pequena na sua mão não vale talvez nada. Mas uma coisa pequena na sua mão, você apresentar a Deus, vale muito. A quem você tem apresentado o que você julga pequeno diante das suas mãos? Não faça isso. Deposita aos pés de Jesus. Deposita diante do Senhor, porque Ele tem poder para mudar a história. Uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, não ia acontecer nada. Mas com um homem que tem fé, chamado Elias, ele fala assim: vamos embora, cara, vai chover. Mas vai chover por quê? Tem uma nuvem lá, o sol tudo azul. Uma nuvem pequenininha, no tamanho da palma da mão de um homem. Aquele homem já sabia que ia chover, sabe por quê? Porque Deus prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. O que Deus tem te prometido? O que Deus te prometeu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 2 anos atrás, não aconteceu, claro, não é do teu tempo, é do tempo perfeito
precisamos, irmãos, colocar as promessas, colocar os propósitos na mão certa. Tem muita gente na internet que está falando que você hoje pode viver desigrejado. E até eu às vezes eu pensei nisso. Mas eu nunca fiquei em casa 2 horas e pouco culto a Deus. Porque o culto não começa aqui. O culto começa quando você decide vir. O culto começa em casa. E quando você vem, parece que não. O pastor diz, quando a gente viaja junto, eu já sei até o que ele vai falar. Ele pega um texto da Bíblia, e isso é muito verdade. Dessa última vez que não falou isso não, né? Mas tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, ó, aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar casa, deixar... Né, pastor? Quando você vem, você deixou todo o seu conforto, você deixou a sua casa, você deixou tudo para lá, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso tem valor para Deus. Não caia na besteira de ser um desigrejado. Tem gente, eu acredito que tem gente desigrejada, vai conseguir ser salvo, vai viver. Mas fora do corpo você não cresce, fora do corpo você não desenvolve. Por isso, e a palavra diz isso, mas não é assunto agora para falar isso. Mas nós precisamos, irmãos, confiar na palavra. Quando eu confio na palavra, eu estou dando crédito a Deus. Quando eu confio na palavra, a palavra de Deus diz isso. Eu estou dando crédito para Deus, eu estou dando crédito para homens. Porque o homem pode liberar uma palavra e falhar. Mas quando Deus libera uma palavra, algo vai acontecer. Mas eu aprendo mais com esse homem. Quarto, eu aprendo que ele reconhece a autoridade de Jesus. Olha lá comigo no verso 9. Irmão, se tem alguém que sabia de autoridade, era esse homem. Ele mesmo diz que mandavam ir, outro ia, mandavam voltavam. Esse homem estava acostumado a mandar e todos obedecerem a ele. Ele reconhecia a autoridade. E olha o que ele diz: pois também sou, ó, já está falando que Jesus é. Quando ele fala, pois também sou, é porque ele está se referindo a Jesus, sobre a autoridade. E ali ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está dizendo assim para Jesus, ó, eu tenho autoridade aqui na terra, mas eu tenho autoridade até o limite. O Senhor Jesus só tem autoridade na terra e no céu. O Senhor é um homem de autoridade. Eu mando o soldado ir, o soldado voltar. Mas se o Senhor mandar um anjo, o anjo vai, Senhor. Se eu mandar acontecer, vai acontecer, Senhor. Porque eu reconheço que o Senhor é um Deus de autoridade, o Senhor é Jesus de autoridade. E às vezes nós, irmãos, que temos a Bíblia, que temos a fé, não reconhecemos a autoridade de Jesus. Você pode orar na sua casa, meu filho vai ser liberto da autoridade de Jesus, porque Ele tem autoridade para livrar. A minha escassez financeira vai mudar, porque Ele tem autoridade para fazer. Ah, fulano está doente. Se Jesus quiser curar, Ele pode curar. Ele não vai curar todos. Me pergunta por quê? Eu não sei. Mas Ele também tem autoridade para curar. Ele é o Deus da cura. Ele é o Jeová Jireh. Só que a gente precisa reconhecer a autoridade dele. Ele não via só Jesus ali sobre um benefício. Ele reconhecia, ó, primeiro, olha só o que esse homem faz. Eu não sou digno. Manda uma palavra. O Senhor tem autoridade. Como que a gente tem orado? Como a gente tem buscado a Deus? De qualquer maneira? Começa a falar dos atributos dele, que ele é. Porque lá em Apocalipse vai dizer que ele é, era e há de vir. Ele é. Deus é. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E por que aqueles milagres não acontecem? Porque os homens mudaram. Mas nós somos a igreja que vamos avançar. Nós somos a igreja que vai crer. Nós somos a igreja que vai ver milagres acontecer em nossas vidas. Porque Ele continua fiel. Ele não mudou. Ele é o Deus que faz. Ele faz o que eu não sei. Ele tem o poder de fazer o que eu não posso. E quando você fala isso para Ele, quando você reconhece isso, e quando você entrega a sua vida a Ele, e reconhece todos esses atributos aqui, tudo que eu falei aqui, é impossível Ele não fazer. Mas há um processo para ser feito. E
muitas vezes nós não queremos encarar o processo. É muito mais fácil a gente parar. É muito mais fácil a gente, não, Deus gosta mais da dona Alda ali, não gosta mais de mim não. Mas se você conversar com a dona Alda, vai vir um monte de problema. Mas ela continua firme. Porque eu não sirvo a Deus pelas circunstâncias. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é Pai. Eu sirvo a Deus porque se eu morrer hoje, eu vou estar junto dEle, na glória dEle. Eu sirvo a Deus porque Ele me fez promessas. Enquanto eu estiver vivo, essas promessas vão cumprir na minha vida. Porque promessas dEle são feitas, são realizadas. Só que às vezes, irmãos, a gente cai no cotidiano, a gente cai no pessimismo, e a gente vai, a promessa tem 10 anos. Eu sempre falo muito aqui, conversei esse dia com o Bernardo sobre José. Deus deu sonhos a José. Deus prometeu algo grandioso para José. Mas primeiro ele foi escravo. Na verdade, primeiro ele foi vendido. Primeiro ele foi invejado pelos seus irmãos. Depois ele foi vendido. Depois ele foi ser escravo. E lá, a Bíblia diz tudo que ele colocava a mão foi escravo. Aí vem mais um remédio na vida de José, acusado de algo que ele fez. Aí ele vai preso. Só que a Bíblia diz que não importava o ambiente que José estava, Deus estava com ele. Deus estava com ele na cisterna, Deus estava com ele na casa de Potifar, Deus estava com ele na prisão. E chegou um momento, de um dia para a noite, ele saiu do seu processo para o seu propósito. Ele saiu de escravo ao governador, mas isso o fez 13 anos para passar por isso. Média de 13 anos mais ou menos. Imagina se ele para na prisão. Imagina se ele para na casa de Potifar. Imagina se ele desiste. E nós, irmãos, às vezes com coisas pequenas, a gente desiste. Ontem eu estava conversando com o bispo Rick, lá em Juiz de Fora, e ele diz que, eu falei, cara, eu vou falar isso amanhã, porque senão vai falar, e eu vou perder a pregação com isso. Mas ele faz leite. E ele diz que eles têm uma cultura na empresa, fazer leite, e eles fazem assim com óculos, e eles têm que olhar somente 8 segundos. Porque se ele olhar além disso, ele começa a ver defeito. Às vezes a gente chega na igreja assim, a gente quer olhar, a gente vai achar um defeito na igreja. Só que você não entende que isso te afasta do teu propósito. Porque toda igreja que você for vai ter defeito. O dia que não tiver defeito é porque tu já está pronto para o céu, não é possível. Toda igreja vai ter defeito. E nem todos aguentam o processo. José aguentou o processo. Davi aguentou o processo. Davi foi ungido rei. Mas até ele chegar a ser rei, ele passou diversos processos. E por que com José houve processo? Por que com Davi houve processo? Por que com a gente não vai ter processo? Vai ter sim. Mas se você confiar na palavra de Deus, se você confiar no que está sendo dito aqui, não só hoje, mas nesses dias, você vai passar pelo processo e você vai chegar ao propósito. Mas você precisa usar a fé. E eu finalizo que eu aprendo com esse homem. Primeiro eu aprendo que eu tenho que cuidar do próximo. Eu tenho que abençoar o próximo. Grava isso. Primeiro eu aprendo isso. Segundo, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Eu não sou nada diante de Jesus. Ele é tudo. Mesmo não sendo nada, Ele me chama de filho, Ele me chama de amigo. E Ele é bom misericordioso. Terceiro, eu tenho que confiar na palavra. Quarto, ele reconhece a autoridade de Jesus no céu e na terra. E quinto e último, o milagre foi a proporção da sua fé. Olha o que diz no verso 13. Primeiro, antes, Jesus maravilhoso. Ele disse que nem Israel teve gente com tanta fé assim. Eu fiquei pensando hoje, pastor Diniz, Israel tinha João Batista, Israel tinha Maria, que foi agraciada, recebeu o Salvador. Israel teve Pedro, teve Paulo, teve diversos homens, né? Até aquele momento Paulo ainda não estava em cena, mas teve Pedro, teve João Batista. E ele chega e fala para um cara que não é da fé, nem Israel teve tanta fé assim.
Jesus se maravilhou, sabe por quê? Jesus se maravilha com um homem com fé, uma mulher com fé. Eu e minha esposa, às vezes a gente está cheio de conta para pagar, cheio de coisa para fazer, e a gente vê sempre, às vezes, algo que a gente não pode, e a gente fala assim, poxa, a gente cogita em fazer, às vezes nem faz, porque não é para fazer, mas a gente brinca assim e fala assim, pô, Deus deve estar olhando lá de cima, deve estar se maravilhando com a nossa fé, né? Só Deus sabe da nossa situação. Jesus se maravilha com a tua fé, irmão. Então começa a exercer a tua fé hoje, começa a motivar a tua fé hoje. É na sua casa, é no seu trabalho, é onde você pisar a planta dos seus pés, como a gente louvou aqui. Aonde pôr a planta dos meus pés, ele vai comigo. Ele não está desassociado. Tem gente que acha que quando sai da igreja, acabou, não. É lá que vai voltar o seu culto. Na verdade, o culto não para. Não deixe de usar a sua fé. Olha o que diz no verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O milagre foi a proporção da fé dele. Aconteceu segundo a fé dele. Como aquela mulher da vasilha. Se ela conseguisse mais vasilhas, ia ter mais azeite. Talvez se a fé dele fosse maior, em certo sentido seria maior. Mas a Bíblia diz que Deus fez conforme a fé deles. E Deus pode fazer conforme a tua fé. Deus pode fazer na sua casa conforme a sua fé. Abra aí para mim, por favor, para eu encerrar. Mateus 9:2. E Jesus vendo a fé deles, só isso eu quero que ler. E Jesus vendo a fé deles. A Bíblia diz que alguns amigos veem Jesus numa casa e eles vão pelo telhado, abrem o telhado e levam o cara na frente de Jesus. Agora o que diz o texto? E Jesus vendo a fé deles, no final ele cura esse paralítico. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus pode curar o teu filho através da tua fé. Deus pode libertar o teu filho através da tua fé. Deus pode mudar circunstâncias que você não pode através da tua fé. Deus pode ir na casa daquela pessoa que está te incomodando através da tua fé. Deus pode fazer aquela pessoa que te persegue no trabalho mudar por causa da sua fé. Olha o que Jesus diz. E vendo a fé deles, ele disse ao paralítico. Ele não está falando assim, e vendo a fé do paralítico, não. Ele viu a fé daqueles homens que levaram o paralítico. Então, Jesus pode mudar a sua casa, Jesus pode mudar a sua família, Jesus pode mudar o seu trabalho, Jesus pode destravar propósitos em outras pessoas do seu convívio através da sua fé. Aleluia. E às vezes a gente fala assim, fulano não tem mais jeito não. Se preocupa com o próximo. Sabe por quê? E Deus vai colocar no teu caminho pessoas com o mesmo problema da pessoa que você está orando. Você vai perceber isso. Eu lembro que meu pai era alcoólatra, eu 14 anos orando pela vida do meu pai. E quando a gente fazia alguma ação na igreja, o que eu só via era alcoólatra. E eu parava, eu sentava, eu orava e pensava quando eu ia para casa, puxa, meu pai lá. Às vezes alguns até se libertavam, mas no mesmo dia, recebi um telefonema, e hoje já faz isso 4 anos, meu pai parou de beber por completo. Porque quando você faz para Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você é cooperador de Deus, você abençoa o seu próximo, Deus alcança a sua família. Não tem sentido, irmãos, você abençoar alguém e a sua família não ser coberta por Deus. Não tem sentido. Deus é Deus misericordioso, Deus é Deus de Pai. Mas sabe o que o diabo faz? Cara, tá vendo? Tu faz para o outro e para tu ninguém faz. Tu fala de Jesus para outro, a pessoa se converte e contigo não acontece nada. Não cai nessa cilada. Não cai nessa cilada. Deus é Deus que faz no tempo dele. Queria convidar você que está de pé.